Bem, então vamos para a nossa aula de Fundamentos do Direito Penal. Hoje terminaremos então os princípios constitucionais relativos ao direito penal. O primeiro princípio, então, da anterioridade, está previsto no artigo 5º, inciso 39, e também podemos fazer menção ao inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal. Diz o inciso 39 do artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então isso quer dizer o quê? Que para existir um crime e impor uma pena, deve haver, antes do fato praticado pelo indivíduo, uma lei dizendo que aquele fato, aquela conduta é crime e a pena cominada é tal. Aí o indivíduo pratica o fato, pode ser punido com aquela pena cominada. No período de vacatio legis, que é entre a publicação da lei e a entrada em vigor, também não se pode aplicar a pena, porque a lei não está vigorando, está apenas publicada. Então, também não se pode considerar crime nem aplicar a lei no período de vacatio legis, aplicar a pena. Também há uma discussão, né, pelos promotores André Stefan, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, eles escreveram nessa obra aqui, Direito Penal Parte Geral, que durante o período de vacatio legis poderia incidir a lei para beneficiar o réu. Mas é eles que defendem, não há unanimidade. Então, o princípio da anterioridade penal é este. Princípio da insignificância ou bagatela, pessoal. Bom, esse nós vamos falar um pouquinho mais. Temos diversas coisas aqui para comentar. Primeiro, o que é o princípio da insignificância ou bagatela? Esse princípio são para valores ínfimos, ou melhor dizendo, para valores insignificantes, que é diferente de ínfimo. Isso eu já vi cair numa questão falando em valor ínfimo, e não é esta a resposta, é valor insignificante. O STJ coloca como limite em torno de 10% do salário mínimo. Bom, mas o que acontece com o princípio da insignificância? Ele incide como excludente do fato típico, da tipicidade, que é um dos elementos do fato típico. Só que, vejam, nós temos a tipicidade material e a tipicidade formal. A tipicidade formal é quando a conduta do indivíduo está adequada à lei penal. Então, quando alguém furta, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, artigo 155 do Código Penal, nós teremos a incidência formal, tipicidade formal, o fato, subtrair um pacote de bolacha, um chocolate, um desodorante. Essa subtração, este subtrair desses produtos que eu citei, estão de acordo com o que diz o artigo 155. Então, há o furto, tipicidade formal. Mas, no princípio da insignificância, não há tipicidade material, que é quando há uma efetiva lesão ao bem jurídico. Então, subtrair um pacote de bolacha, uma barra de chocolate, um desodorante de uma grande rede de supermercados, não haverá uma lesão ao bem jurídico, uma lesão, um dano substancial ao bem jurídico, há um dano insignificante, que é o patrimônio, esse bem jurídico. Portanto, há tipicidade formal, adequação do fato à norma, mas não há tipicidade material, que é a efetiva lesão do fato ao bem jurídico protegido na norma, que essa insignificativa lesão é em torno de 10% do salário mínimo, conforme diz o STJ. Mas deve ser feita uma avaliação, as condições da vítima e as condições também, né, de quem subtraiu. Na realidade, principalmente as condições da vítima, para ficar mais exato. Ou seja, se for subtraído uma bicicleta velha, antiga, de uma pessoa que não tem posse nenhuma e usa a bicicleta para trabalhar, e isso foi um julgado real, mesmo que essa bicicleta não valha nem os 10% do salário mínimo, seja abaixo disso, não haverá incidência do princípio da insignificância, porque não é insignificante o valor dessa bicicleta abaixo dos 10% do salário mínimo para o proprietário dela, para a vítima. Então, o que tem que ser avaliado, na realidade, é a condição da vítima, deixando bem claro isso. Outro exemplo, o STJ
considerou insignificância a subtração de um cartucho de tinta de uma impressora por um presidiário dentro de um presídio. Porque se ele está lá para se recuperar, mesmo sendo baixo o valor deste cartucho de tinta, R$ 27, não é possível, né, que um preso dentro de um estabelecimento prisional, que está lá para aprender a cumprir regras, conviver em sociedade, acabe subtraindo esse objeto. Outra circunstância que os tribunais não aceitaram, né, no caso o STF, policial militar de serviço com uniformizado subtraiu um pequeno chocolate, na época não valia nem R$ 1, centavos, e foi flagrado. Ele requereu então o benefício do princípio da insignificância e o STF desconsiderou, alegando que ele tem que dar o exemplo, ele está a serviço do Estado, representando o Estado, e não pode realizar esse tipo de conduta. O princípio da insignificância ele é muito comum nos crimes contra o patrimônio. Então, é possível então essa incidência normalmente contra os crimes contra o patrimônio, mas não só. Nos crimes contra a administração pública, por exemplo, subtrair um clipe de papel ou uma folha de ofício pertencente à administração pública, em tese, poderia incidir, desde que não seja um servidor público, que aí incorreria na mesma situação do policial militar que eu acabei de citar. Mas também há julgados em contrário, não admitindo quando é contra o serviço público, mas há julgados aceitando. Na realidade, então, não é só contra o patrimônio, outros bens jurídicos também poderão, mas como regra a gente só vê contra o patrimônio a incidência do princípio da insignificância. Também, pessoal, nós temos na questão da ordem tributária, né? Nós temos os crimes de descaminho, quando o indivíduo ingressa com material sem pagar imposto, oriundo, por exemplo, do Uruguai, do Paraguai, nós temos ali então o descaminho. Como existe uma lei de execução da União que ela só executa dívidas acima de um valor X, né? Esteve em 10 mil, depois passou para 20 mil, foi decidido pelos tribunais que quando o indivíduo ingressar no Brasil com bens oriundos do Paraguai, do Uruguai, por exemplo, ou outros países, né? E caracterizar o artigo 334 do Código Penal, o descaminho, se o valor for até R$ 10 mil, conforme diz a lei 10.522 de 2002, não haverá incidência de crime, será considerado bagatela. Então, o crime não haverá a apreensão dos objetos e multas administrativas, mas o crime de descaminho do artigo 334 do Código Penal estará ilícito. Então, é orientado pelo STF. Esse valor teve em 20 mil, porque houve uma portaria que passou de 10 para 20 mil, mas os tribunais passaram a considerar o valor de 10 mil, porque tem que ser realizado por lei, e a lei falava em 10 mil. Mesmo que tenha modificado o valor, a lei não modificou, apenas a portaria. Então, o STF e o STJ consideram 10 mil como os tribunais superiores têm considerado, então, 10 mil como o limite para a bagatela no caso do crime de descaminho. Crime de apropriação indébita previdenciária, pessoal. Então, se desviou verbas da Previdência, os tribunais também não têm aceitado como insignificância, mesmo o valor sendo baixo, porque é um valor supraindividual, é algo moral, né? Que todos contribuem para se aposentar posteriormente ou para fins de saúde. Então, os tribunais não têm considerado este delito, essa apropriação de valores lá da Previdência, mesmo que insignificantes, como bagatela. Também não é possível, por interpretação judicial, a aplicação da bagatela em crimes de roubo, mesmo que o valor subtraído seja insignificante, porque há a incidência da violência ou grave ameaça contra a pessoa. Outra situação que também não se admite, por um tempo se tentou, é o consumo de entorpecentes. Né? Também não se considera, os tribunais não aceitam como bagatela. A jurisprudência, então, é firme nesse sentido. Também houve fraude
aos cofres públicos, né, decorrentes de recebimento de Bolsa Família por quem não tinha direito, também não se considerou bagatela, mesmo o valor sendo baixo. O STF também não considerou como bagatela a distribuição de moeda falsa, mesmo com valores baixos, desde que se soubesse que eram falsas, né, certamente. Nós tivemos algumas questões também que não são consideradas bagatela, como, por exemplo, um disco de ouro, que a gente sabe que não é de ouro, mas é muito importante para o cantor, foi subtraído da sua casa e o tribunal não considerou bagatela, mesmo que o valor fosse baixo. Mas o que interessava nesse caso era o valor sentimental, né, do objeto do disco de ouro, que é um prêmio para a efetividade e a eficiência do cantor. Não se pode confundir, pessoal, bagatela, criminalidade de bagatela, que incide então o princípio da insignificância ou da bagatela, com infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes até 2 anos da Lei 9.099, de 95. São diferentes. Crime de bagatela, então, incide principalmente sobre bens patrimoniais, que o valor seja até 10% do salário mínimo. Também é importante diferenciar que no delito de furto há o furto privilegiado do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que quando o valor é pequeno, o indivíduo não é reincidente, o juiz poderá modificar a sua pena. Isso não é bagatela. A bagatela exclui a punibilidade do indivíduo, ele deixa de ser punível por exclusão do fato típico, né, conforme já falado. Questão da reincidência, pessoal. O indivíduo reincidente pode ser beneficiado pelo princípio da bagatela? Isso foi muito discutido, há posições nos tribunais em que se pode, há outras que não. O que nunca se aceitou foi a reiteração da conduta. Então, o indivíduo ia ao supermercado, furtava uma barra de chocolate, tinha o benefício da bagatela. No outro dia, uma semana depois, furtava um desodorante, tinha o benefício. Isso nunca foi aceito, a reiteração da conduta, para se beneficiar da insignificância e exclusão da punibilidade. Porém, atualmente isso tem sido rechaçado. A sexta turma do STJ, por exemplo, não aceitou a bagatela para um indivíduo que furtou um pacote de suplemento alimentar, que era um valor bem baixo, não chegava aos 10% do salário mínimo, era em torno de R$ 70, mas não aceitou a aplicação da bagatela porque esse indivíduo era reincidente, havia condenação por roubo. Então tem modificado, não há possibilidade, está indo para esse lado de não haver possibilidade do reincidente em outros delitos, mesmo que não de bagatela, ser concedido o benefício ou ter concedido o benefício da insignificância, da bagatela. Bom, o próximo princípio da individualização da pena está no artigo 5º, 46 da Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Na realidade, pelo princípio da individualização da pena, também conhecido por intranscendência, a pena aplicada a um sujeito, ela não pode passar, por exemplo, para o filho cumpri-la. Alguém é condenado a uma pena privativa de liberdade ou uma prestação alternativa, serviço comunitário, por exemplo, e ele vem a falecer. Extingue com ele a pena. O filho, neto, sobrinho, enfim, seja quem for, não irá cumprir esta PPL ou esta PRD. A exceção que se pode ser feito, conforme está descrito no inciso 46 do artigo 5º, é o perdimento de bens. Quando a sentença for perdimento de bens ou reparação de dano e o condenado vier a falecer, por exemplo, poderá passar aos seus descendentes até o limite da herança.
Isso é para evitar, né, como ocorreu com Tiradentes no Brasil, em que a sua pena teve reflexos, a pena de morte aplicada ao Tiradentes teve reflexos, outros reflexos que não a morte, a seus familiares, até a quarta geração. Próximo princípio, princípio da alteridade. Temos duas vertentes aqui. A primeira, ninguém pode ser punido por pensamentos. Na realidade, o que quer dizer é que ninguém pode ser incriminado por causar algum dano, mesmo que seja psicológico, a si mesmo. Então, o indivíduo pensar em cometer delitos, ele não pode ser punido por isso. E, por outro lado, ele também não pode ser punido por causar uma autolesão. Por isso que o indivíduo que sofre um acidente de trânsito, ele estando na direção e ele se machucando, ele não é punido por lesão. O indivíduo que está trabalhando, corta um dedo, por exemplo, ele não é punido por lesão corporal. Só poderá ser punido se o fim for outro, né? Estelionato, decepar um dedo, enfim, para ganhar um auxílio do INSS. Aí é estelionato, falando da lesão. Então, esses acidentes, então, não há crime culposo e nem pelos pensamentos. Próximo princípio, princípio da adequação social. Este princípio incide também como exclusão da imputabilidade lá no fato típico também. O que é o princípio da adequação social? São condutas que a sociedade aceita, concorda, não opõe resistência. Por exemplo, furar a orelha de um indivíduo constitui crime de lesão corporal. Então, o indivíduo vai na farmácia, ou quando nasce, a menina, e agora os meninos também, furam a orelha, ou no hospital, ou na farmácia, seja onde for. Seria um delito de lesão corporal por quem furou a orelha. Mas, com base no princípio da adequação social, deixa de ser crime. Também, com base no princípio da adequação social, o indivíduo que faz uma tatuagem, o autor que confeccionou a tatuagem, também não pode ser punido por lesão corporal, em face do princípio da adequação social. Ainda sobre o princípio da adequação social, o artigo 229 do Código Penal, que diz, deixa eu achá-lo aqui, casa de prostituição, manter por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Bom, o STJ e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul têm reconhecido, e o TJ muito, TJRS, que incide o princípio da adequação social. Ou seja, aquele indivíduo que mantém uma casa de prostituição, uma casa onde há prostituição, não estaria cometendo o crime do artigo 229 do Código Penal em face desse princípio da adequação social, que quer dizer que essa autoridade, a sociedade tolera, não reprime com intensidade, então a sociedade tem aceitado essa prática, então não há por que puni-lo. Isso é o princípio da adequação social, então, no artigo 229. Outro princípio é o chamado princípio da intervenção mínima, que nós podemos tratar junto o princípio da fragmentariedade do direito penal e da subsidiariedade. Bom, isso quer dizer o quê? Princípio de intervenção mínima. Como regra geral, quando o Estado puder utilizar de outros ramos do direito para punir o indivíduo, que o puna com outros ramos, como o direito administrativo, impondo multas, impondo trancamento de atividades, suspensão de atividades comerciais, por exemplo, por questões de dano ambiental, etc. Pagamento de contas de água e luz, no caso do gato. Se for possível, o Estado deve utilizar destes meios, né, outros ramos do direito. Isso não é algo que é muito comum, pessoal, deixar bem claro. Tem decisões dizendo, por exemplo, que o indivíduo devia água, ele fez um gato de água, devia água, mas em face das circunstâncias do caso, pagou toda a conta, procurou para sanar os prejuízos da companhia de água e nem morava na residência, o tribunal entendeu que poderia aplicar o princípio da intervenção mínima nesse caso
o princípio da subsidiariedade. Ao invés de usar o direito penal, furto, ou estelionato, no caso não é furto, porque a energia elétrica é furto, água não. Estelionato, aplicaria então o princípio da subsidiariedade. Aplicaria outro ramo do direito, né? Que foram as multas pagas, né, previstas na legislação civil e tributária, né, caso de impostos. E a fragmentariedade dentro da intervenção mínima, nós temos a seguinte situação: o direito penal faz parte de um sistema jurídico que tem diversos outros ramos. Então, o direito penal ele deve ser aplicado quando efetivamente necessário para conter o avanço de condutas graves à população, à sociedade. Se não for assim, se não for grave, deveria ser aplicado outros ramos do direito. Então, eventualmente, nós achamos alguma decisão que trata sobre a intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, mas não é muito comum. Normalmente está no Código Penal, é utilizado. Princípio da proporcionalidade. Por este princípio, nós temos dois vieses ao menos. O primeiro é os delitos criados, delito grave, a pena combinada deve ser mais grave. Delito leve, a pena criada, a combinada deve ser mais leve. Se não for assim, é possível anular esse tipo de crime, esse tipo de pena, com base no princípio da proporcionalidade. Delito grave, pena mais grave. Delito leve, pena mais leve. Também incide muito o princípio da proporcionalidade para desfazer sentenças que atribuem penas graves num caso em concreto. Por exemplo, o juiz aplica uma pena num caso de um crime de furto e ele vai ao máximo da pena e o indivíduo é primário. Então é desproporcional. Então já há muitas decisões nos tribunais superiores desfazendo sentenças de piso pela aplicação desproporcional da pena aplicada em um caso concreto. Princípio da humanidade, pessoal. Então nós temos no artigo 5º, 45, que eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. 40 e... Só confirmando aqui um pouquinho. Bem, quanto a esse princípio da humanidade, além do inciso 45 já lido, que diz que as penas não passarão da pessoa do condenado, nós temos o artigo 5º, inciso 47, que diz: não haverá penas de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Artigo 5º, inciso 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. E também pela questão da humanidade, dignidade da pessoa humana é observado nesse princípio da humanidade. Artigo 1º, inciso 3, também da Constituição Federal, que diz, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, esse é o princípio da humanidade, ou humanização das penas. O princípio da exclusiva proteção do bem jurídico quer dizer que deve haver ameaça ou dano a um bem jurídico, né? Então, veda a punição a pensamentos, intenções das pessoas, né? A maneira da pessoa pensar, desde que não exteriorizada, e não iniciada a execução de um delito, não há então motivo para punir, exceto, né, nos crimes de terrorismo, que mesmo os atos preparatórios são puníveis. Como regra, pensar mesmo um crime de terrorismo não é delito, mas no crime de terrorismo, diferentemente dos demais delitos, o ato preparatório já começa a constituir crime. Os demais delitos somente após a fase de execução. Princípio da imputação pessoal. Então, o indivíduo tem que ter a característica de ser imputável, ele não pode ser punido sem ter apresentada culpabilidade ao fato praticado por ele. Inclusive, temos o brocardo latino, né, que diz nulla pena sine culpa, ou seja, se não apresentar a culpabilidade do indivíduo, né, ou seja, ele ser imputável, ter potencial consciência da ilicitude,
e não for exigível outra conduta, ele é considerado inimputável. Princípio, então, da imputação pessoal. Ele tem que poder responder pelo delito. Outro princípio, não muito abordado, mas é importante o estudo, né, para conhecimento, o princípio da responsabilidade do fato. Ou seja, numa democracia, as pessoas respondem pelo crime que praticaram, pela conduta que praticaram, e não por quem são, né, ou por situações pessoais. É pelo fato que praticaram. Isso é o que ocorreu na Alemanha, as pessoas eram punidas por serem judias, homossexuais, ciganas, então eram punidas por quem eram e não pelo que faziam. Isso é o princípio, então, da responsabilidade pelo fato. Direito penal do fato e não direito penal do autor. Princípio também da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, o indivíduo ele deve ser punido dependendo da sua intenção. Se ele tinha intenção, punido por dolo. Se ele foi imprudente, negligente ou imperito, punido por culpa. E se for caso fortuito ou força maior, mesmo ele tendo praticado a conduta, não deve ser punido. Por exemplo, agora, na pandemia, os médicos não conseguem atender todas as pessoas em alguns estados do Brasil, mas nem por isso responderão por omissão de socorro, nem própria e nem imprópria, porque é um motivo de força maior. Não o atendimento e a morte eventual de alguém não se deu nem por dolo e nem por culpa do médico. Ok, pessoal, esses eram os principais princípios, são muitos, né? Passamos por todos. Encerramos hoje essa parte mais teórica e a partir da semana que vem temos a prova e depois na outra passaremos a estudar efetivamente a lei penal a partir do artigo 1º do Código Penal até o artigo 12. Então, uma boa semana a todos aí.